festa de Shavuot. E dentro desses 50 dias, né, que a gente conta, que é depois da Páscoa, os 50 dias que vieram depois da Páscoa, e o Senhor manda a gente contar, mas é aquela história, né? Por que contar? Vou contar para quê? Contar porque tinha uma data marcada, tinha algo em especial que ia acontecer. O algo especial, o que era? A visitação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o Consolador. O Senhor vinha nos visitar. Na realidade, para mim, a gente vai entender aqui, era a primícia do Senhor. Porque antes de Jesus, eles celebravam Shavuot como a festa das primícias. Nas primícias, eles vinham e traziam ofertas pela colheita, agradeciam, faziam festas por tudo que eles colheram, tudo que eles plantaram e ali fizeram a colheita. Então, eles faziam, quando era essa festa? Depois dos 50 dias da colheita. Né? Então, não é depois da Páscoa, porque, né, depois da ressurreição de Jesus, porque não tinha ainda Jesus. Né? Jesus já era simbolizado nessa festa, mas ainda não existia. Então, o que eles celebravam? A colheita. A primícia, eles traziam a primícia deles ao templo, entregavam as ofertas, e em agradecimento a tudo aquilo que o Senhor proveu. E eu comecei a ler, e Deus falou de algumas características que acontecem nessa festa. Nós temos algumas peculiaridades, né, que a gente tem que entender como igreja. Por que se fazia isso? E na Bíblia fala, né, em Números 10:10, fala que a gente tinha que celebrar as festas. O Senhor nos ordena isso, não é da nossa cabeça. A festa está na palavra de Deus. Né? Em Números 23 também fala, o pessoal fala assim, de quem eram as festas? A festa era dos judeus. Não, a festa era do Senhor. Então, nós simplesmente estamos continuando a fazer aquilo que Ele nos ensinou, a celebrar as festas. Aí eu queria que você pudesse abrir aí em Atos 2, para a gente discorrer a palavra, para não falar que a gente... Então, né? Não vai funcionar sem óculos. Pega o meu óculos. Aí, eu falei, cabelo branco faz isso, ó. Fala sério. É para combinar com o cabelo, está no bolso de baixo. Esse aí. Não, desse bolso aqui. Obrigado. Aí a Bíblia, falaram que era letra grande aqui, mas eu acho que enganaram eu, não está tão grande assim não. Aleluia. Vamos lá para Atos 2. Eu vou ler do 1 ao 8, se puder me acompanhar. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, ou Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém os judeus, os homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são eles galileus, todos esses que ali estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossas línguas maternas? Amém? Até aí. Senhor, nos dê algo prático, inteligente, que nós possamos entender aquilo que tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém? E é muito interessante, porque dentro desse texto, dentro do 1 ao 8 ali, eu li 2, 3 vezes, e o Senhor foi me trazendo entendimentos e características que acontecia nessa festa. E por que eu estou trazendo hoje essa palavra? Semana que vem é Shavuot, nós devíamos falar de Shavuot semana que vem. Não, semana que vem nós vamos celebrar. Nós vamos falar, mas você vai ter entendimento por que você está celebrando, por que você está fazendo, por que você está... eu vim para uma festa de Shavuot. Tá, e o que acontece nessa festa? Bom, primeiro, festa que Jesus está é bom, certo? Então,
já mata aí. Quando Jesus está no negócio, tudo é muito bom. Mas fala ali da festa da colheita. E nessa festa, ela coincide, né? Por que Jesus prepara esse tempo, né, dos 50 dias, para que ele se manifestasse, que o Espírito Santo viesse? Uma das características que eu observei aqui, para a gente começar a ter entendimento, né, do Senhor, falando dos frutos, falando de tudo aquilo que Ele tem como entendimento para nós, né? Uma das características de Shavuot, ou Pentecostes, é que ali se traz unidade. Nessa festa, agora a gente vai entender, não é a festa somente em si. O que a palavra de Deus diz? Onde tiver um ou dois reunidos, ali eu estarei presente. E nessa festa, e é uma peculiaridade que, antes do Pentecostes propriamente dito acontecer, o Espírito Santo vir como um vento impetuoso e encher aquele lugar, 120 serem batizados com o Espírito Santo, falarem em línguas estranhas. Se você for entender esse lance da língua estranha, porque até então toda a terra falava-se uma língua só, né? Aí depois da Torre de Babel, veio o Senhor e falou, bom, vamos arrumar esse negócio aqui que está muito bagunçado, e daí deu línguas separadas para cada um. Então, aí é onde muitas línguas surgiram daí, muitas línguas. Daí é onde as pessoas não se entendiam. E quando aconteceu isso, todos eles entendiam por quê. Aí vem a característica, porque eles estavam em unidade. Só que tem um detalhe, antes um pouquinho disso, a palavra nos diz que quem acompanhava Jesus nessa trajetória e os discípulos eram mais de 500. E quantos ficaram ali obedecendo em unidade, esperando aquela promessa que o Senhor tinha feito? Somente 120. Hoje nós não falamos em números. São 500, são 120. Não, são aqueles que permaneceram. Se você permanecer em unidade, em concordância, em entendimento, o Senhor te enche. O Senhor vem e completa, o Espírito Santo vem e trabalha. O problema é que o mundo de hoje está assim, eu preciso me dar bem. Né? Os coaches estão aí para isso. Você precisa ser o top, você precisa ser o primeiro, você precisa ser diferente. Mas você, não é nós. Então, Pentecostes lembra disso, sozinho você não vai fazer nada. Você tem que estar em unidade. É uma das características do Pentecostes, de Shavuot, de você estar junto. Daí o Espírito Santo vem e se manifesta. Se nós estivermos em unidade e entendimento, que juntos nós receberemos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque às vezes a minha dor é igual testemunho, gente. Por que a Bíblia nos ensina a dar testemunho? Porque às vezes a minha dor, que eu passei, né, lá atrás, ela vai servir de alavanca para você entender que é possível e como foi feito, em unidade. Né? Eu conversava hoje com a minha esposa, a gente falava, né, do churrasco lá no sítio, e no sítio não, oh meu Deus, foge o nome, lá na casa com a Dani lá e com o Cido. E aí ela sentou com as mulheres lá e começou a dar testemunho e falar de algumas situações que a gente viveu, que a gente passou, né? Daí fala, nossa, vocês passaram por isso, aconteceu isso. Aí você vê que isso trabalha no coração do outro. Se você entende aqui que muitos ali tinham problemas, você acha que 120 sentados junto não tinha problema? Eles se desentendiam. A gente vê na história lá que só os 12, quando andavam com Jesus, os 12 se pegavam, imagina 120. Agora imagina uma igreja como essa. A gente tem problema, gente, mas a gente pode resolver junto. A gente pode solucionar, a gente pode buscar no Senhor em unidade. Isso fala dessa festa. Isso fala da descida do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, te encher, te levar ao entendimento do que é celebrar ao Senhor. Unidade. Né? Para você entender, está lá. Vamos repassar o texto de Atos, que estava lá assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Gente, se você não estiver em concordância, não estiver no mesmo lugar, gente, sabe aquele lance, né? Você fala assim, eu
estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Legal, mas e quando você não está no lugar certo, você está no lugar errado, na hora errada, no momento errado? Vai dar ruim, gente. Sabe aquele lance que você fala assim, eu deveria ter ido lá, né? Os irmãos aí vêm nos visitar, hoje era dia de você vir. Não, mas eu não venho. Mas qual o entendimento? Se foi para a cura, se foi para que Deus trouxe? Porque nós estamos em unidade. Na adoração nós buscamos o Senhor, na adoração nós agradecemos aquilo que o Senhor fez. Então, em unidade, o Senhor nos mostra, está lá em Atos 2, 1. Né? E daí vem ali, como um vento impetuoso que encheu toda a casa. Eu acredito que hoje tem uma medida para nós. Nós celebraremos Shavuot semana que vem. Mas o Senhor já começou a derramar a medida, porque é uma semana. A celebração é uma semana, você ir buscando, tendo entendimento do agradecimento daquilo que o Senhor já fez e ainda que está por fazer. Aquilo que Ele tem derramado. Porque quando eles foram e ficaram juntos, os 120, eles não sabiam o que ia acontecer. Primeiro, dava um medo danado, né? O que vai acontecer, perseguição e aquela história. E se acha que não se assustaram quando começaram a orar em línguas e as coisas aconteceram? Falaram, meu Deus, o que vai acontecer? Assusta quando a gente está assim. A unidade, às vezes, nos assusta. Sabe quando você começa a ficar muito parça do um lá, está muito junto, você fala, rapaz, daqui a pouco dá ruim. Não, mas aí se você persistir no Senhor, não dá ruim. Aí você consegue ir mais longe, você consegue receber as promessas do que Deus tem. Porque um ou outro ajudou e a palavra de Deus diz, esforça-te, né? Então, temos de estar juntos. Aí vamos lá para o 3, né? Todos foram cheios do Espírito Santo e ouviram falar, cada um na sua própria língua. Então, quando a gente fala assim, e agora? Se todos estão falando uma língua só, todos vão entender a mesma coisa. Lógico que quando a gente traz uma palavra, igual eu falei aqui agora há pouco, da cura, para cada um é num sentimento, cada um é numa situação, um é no físico, outro é na alma, outro é no espírito, o outro é familiar. Cada um tem uma dor, cada um tem um certo problema, mas Deus trabalha da mesma forma. Ele vai curar cada um de uma maneira, mas Ele vai fazer. E isso não cabe a nós, né? Então, Pentecoste nos traz unidade. E nós podemos entender que quando a unidade vem, é como se você entregasse a sua primícia. Sabe, a primícia do Senhor, o que Ele nos pede, é que estejamos unidos, estejamos juntos no mesmo propósito. Porque se a gente estiver unido, o que fez? A primícia do Senhor, que foi Jesus, e Ele veio, se entregou, e Ele deixou para nós o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo. Em Pentecostes fala disso, fala do Espírito Santo. Uma segunda característica de Pentecostes, aí pega, gente. Porque muita gente acha que servir, estar entre 120, é uma coisa de boa. Mas a gente entende nessa festa o que eles celebravam. Então vamos lá para a velha aliança. Eles celebravam a colheita. Gente, para você ter colheita, o que você teve que fazer antes? Trabalhar. Serviço. Uma das características que fala de Pentecoste é o serviço de cada um. Primeiro, eles araram a terra, plantaram, regaram, cultivaram, né? Alguns ficavam lá de espantalho, para os bichos não chegar, e daí veio a colheita. E o legal, quando a gente ora em unidade e busca no mesmo propósito, vou contar aqui só para vocês, tá? Um segredinho assim que a gente tem entre nós aqui. Antes de começar os cultos, a gente ora. Ou melhor, em casa, cada um busca uma palavra, busca o entendimento. Aí tem o pessoal da intercessão, tem o pessoal do louvor, tem o pessoal que vai pregar, o pessoal que vai servir. A gente ora. E quando a gente vai orar, o Senhor começa a mostrar para cada um o que foi falando. E justamente isso que Deus falou, na unidade do serviço. Porque um trabalhou, um cuidou. Aí, intercessão foi visto, tá? E quando vem o serviço da colheita, teve uma das nossas intercessoras que ela teve uma visão e teve um entendimento que ao entrar aqui nessa igreja hoje, tinha, como é que é? Cadê a irmã? Tinha uns postezinhos, né?
em cada lateral dos bancos. E daí, nesses postezinhos, quando as pessoas entravam, cada um trazia um fecho de milho, um pé de milho, né? Pé de milho, isso? Achei, a Maria está lá. Um pé de milho. Aí colocava o pé de milho ali, já com espigas, pronto para a colheita. E na hora que nós oramos lá, o entendimento que me deu isso, tipo assim, nós vamos celebrar semana que vem, mas a tua colheita já está pronta. A tua colheita está pronta. Aquilo que você veio buscar hoje, por isso que eu falei, a palavra vai ser bênção, vai, mas no louvor, o Senhor começou a entregar aquilo que você veio buscar. Aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem, pastor, mas eu não sou merecedor. Empatamos, também não sou. Mas o Senhor, Ele entrega. A colheita, e foi até a palavra que eu dei lá, eu falei assim, que o ceifeiro da última hora, ele tem o mesmo valor, o mesmo peso, ele vai ganhar a mesma coisa. Eu não plantei, eu não fiz. Não, mas você está participando da festa, você está em unidade. Aí o Senhor traz, porque o teu serviço, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já prestou serviço, o tempo que você plantou, o tempo que você fez, o tempo que você serviu, o tempo que você teve o seu serviço, e a colheita chegou. E eu acredito que essa semana nós vamos viver dias que a gente vai falar, cara, de onde veio isso? Uau, o que aconteceu? Faz parte dessa colheita. E esses milhos estavam alguns, né, a visão foi que alguns tinham 4, 5, 6 espigas, outros tinham menos, outros tinham mais, mas todos tinham, porque estavam em unidade buscando o Senhor. Faz parte do serviço. Então, uma das características que a gente tem que entender de Pentecostes, de Shavuot, é que tem o serviço. Daí, né, palavra de Deus, né, se você também não se esforça, não trabalha, vai ter com a formiga, como dizia o nosso presidente, vagabundo. Então, vai trabalhar, vai fazer algo. Aí você fala, mas eu não trabalhei. Comece agora. É o ceifeiro da última hora. A tua colheita está aí, você vai receber também, não importa. Mas Ele quer derramar. Esteja em unidade, esteja junto. Isso é Shavuot, o plantio, a colheita. E colheita, gente, analisa. Você não faz sozinho. Vou colher sozinho. Você vai ficar quanto tempo lá, vai morrer cansado e não vai conseguir fazer a colheita. Colheita é em unidade. Em unidade de serviço. Hoje teve duas mulheres surtando aqui hoje, já mandaram mensagem para mim, foto, tudo. Cadê a tia Lília? Estava em cima. Por quê? Ontem, quando teve a reunião das mulheres aqui, a gente afasta todos os bancos. Aí as mulheres, a Ana Paula chegou aqui para ensaiar, a Lília chegou, os bancos tudo fora do lugar. Falou, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Daí, falei, fica calmo. Porque na unidade há serviço. Nós chegamos em 6, 15 minutos, nós colocamos no lugar. Dari sozinho quase. Ele falou, não, sozinho não, irmão. Ele queria fazer sozinho. Eu falei, não, menos. Deixa um pouco de milho para nós. Daí todo mundo ajudou, em 15 minutos nós arrumamos tudo aqui. Mas eu entendi o que era o serviço. Na unidade as coisas fluem. Analise se às vezes você está querendo fazer algo sozinho. Eu vou resolver. Eu vou conseguir. E Deus fala, quando tiver um ou dois, no propósito dele, aí ele está presente, aí ele resolve. Pense nisso. Tá? Mais uma característica. Aí vem um negócio que às vezes você vai falar assim, não é minha praia, eu não sou muito disso, mas é para todos. Uma das características é evangelizar. Queria até, Márcia, se você tivesse, a Márcia está no Rio, não sei se está assistindo, a Márcia convidou a Luara e a Eliana ontem para estar aqui. Glória a Deus, elas estão aqui nos visitando hoje. A pastora Márcia encontrou com elas, evangelizou, falou de Jesus, falou da igreja, falou da unidade. Porque quando a gente está alinhado aqui em Atos 2,6 diz, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, por quando cada um falar a sua própria língua. Gente, quando você fala a própria língua da pessoa, a pessoa entende. O problema é que às vezes a gente quer falar da nossa maneira, do nosso jeito, e quer que a pessoa entenda. É os nossos palavreados evangeliqueis, né?
Não vai lá porque o manto desce e o sangue corre. Eu vou lá, não. Né? O manto desce, o sangue corre. Jesus amado. Então a pessoa não vai entender. Você tem que falar na mesma língua. Agora, quando você busca no Senhor, o entendimento vem, você está em unidade. O teu serviço você está prestando ao Senhor. Você vai falar a mesma língua da pessoa, ela vai falar, pô, é isso que faltava. Faltava eu entender. Por que às vezes a gente não consegue alcançar alguém da nossa família? Porque a gente quer falar do nosso jeito, sendo que você conhece ainda a pessoa da sua família, da maneira de se falar. Aquele curso que o Kevin deu para a gente, que foram das personalidades, cara, é muito bacana. Por quê? Porque você começa a conhecer a personalidade da pessoa, como ela age. Se você chegar e falou, aí não dá certo, você tem que ir programando, é maneiras de falar. Isso para relacionamento, casais, é maravilhoso. Dá só um exemplo aqui. Minha esposa, ela não trabalha assim, de bate pronto. Comigo falou, vamos embora, eu estou nem aí. É personalidade. Né? Para ela fazer algo, né, em relação à palavra, alguma coisa assim, você tem que avisar uns dias antes, uns 15 dias antes. Uma semana, dependendo do assunto. Aí, beleza. Não, ela, sem problema. Vou me preparar e manda ver. Agora, se eu chegar e falar, ó, mudou aqui, você vai para lá agora. Aí a casa cai. É isso, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas são personalidades diferentes. Você vai falar com o seu patrão, você vai falar com o seu amigo, aí você começa a falar do seu jeito, não funciona. Você tem que falar a mesma língua. Aí a gente entende por que o Espírito Santo vem, para nos dar discernimento, nos trazer unidade, porque através do meu serviço eu vou evangelizar e a pessoa vai entender. Às vezes você não, eu não sou evangelista, mas aquilo que você carrega dentro de você, se você abrir a boca na mesma palavra, do mesmo linguajar que o próximo, ele vai vir. O Senhor vai alcançar a vida dele. E não é para mérito teu, é do Senhor que a gente tem que evangelizar, tem que falar da palavra de Deus. Isso é uma característica do Pentecostes, porque daí a gente vai ver lá na frente, que quando eles fizeram isso, no mesmo dia 3.000 almas se renderam ao Senhor. Quando Pedro começa, porque Pedro tinha a maneira dele de falar. Tem uns Pedro aqui, né? Eu fui bastante Pedro, agora mudei um pouco. Você é Pedro e quer? Não, é do meu jeito, vamos fazer. Não, se você falar a mesma língua da pessoa, eu tenho certeza que vai falar, uau, se mudou esse ogro aí, muda eu também, né? Então é dessa forma. Então, Deus fala, da terceira característica é evangelizar, né? Em Atos fala disso, né? Do 9 ao 11, fala das pessoas que tinham entendimento, como os discípulos, como que eles ouviam na sua própria língua, né? Mais uma característica de Shavuot, ou Pentecoste. Aí vem para o nosso tema do mês, a nossa alegria. Pentecoste nos traz isso, traz gozo, traz alegria, traz felicidade. Mas eu estou meio cabisbaixo, a coisa está difícil, não tá fluindo, aí eu tenho que andar triste. Não, pelo contrário. É o que a palavra que veio também lá na nossa reunião, foi que, eu até usei o exemplo do meu filho, que ele fez um trabalho, ele não está aqui, né? Então tá bom para falar dele. Que ele fez um trabalho na escola, e ele tinha que escrever sobre, daí ele colocou assim, para a gente não ser coitadíssimo. Eu falei, o que é coitadíssimo? Não, quando a gente assim fica coitado. Não é coitado. Eu falei, se sente vítima. Né? Nós somos vítimas das coisas. Se faz do vitimismo. Aí a gente começa a ter o vitimismo. Daí, nessa reunião, Deus falou, peraí, a quem vocês servem? A quem vocês vão comemorar? Shavuot. A quem vocês vão celebrar? Shavuot. Que é aquele que derramou o Espírito Santo, que deu tudo para vocês, que é o dono da nossa vida. Ele é o nosso rei, ele é o nosso sustentador de tudo. E a gente fica preocupado, se coloca de vítima. Por que comigo acontece isso? Eu usei da expressão, a gente fala, por que na minha vida, por que na minha situação, por que acontece na minha finança, por que na minha saúde, e a gente coloca esses porquês, mas só que na realidade, eu também usei essa expressão, falo assim, gente, olha para trás, vai no hospital,
Vai numa casa de recuperação, aí você vai falar, eu não tenho problema, né? Eu estou aqui, estou bem. O meu problema perto dessas situações, gente, não é nada. Então a gente tem que entender que esse vitimismo tem que sair da gente, porque a gente tem um Deus que Ele pode todas as coisas. E as pessoas às vezes não têm Deus, não conseguem entender quem é Deus, porque a gente não fala a mesma língua. E essa característica, porque não nos vê alegria. Nós somos aquele crente que é, né, xarope, vive carrancudo, né, vive cheio de problema. Em vez de você conversar com alguém, contar, falar, olha, eu estou passando por uma situação, mas estou vendo, vou vencer, vou chegar lá. Não dá, está tudo ruim, a dificuldade é grande. Você coloca a pessoa mais para baixo do que você ainda. Você fala, eu não quero isso para mim. Então, isso faz parte da alegria. Atos 2,7 diz, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos eles estão ali falando a mesma língua. Eles estavam alegres e a palavra também fala que as pessoas falavam, está tudo de fogo, está tudo maluco, tudo lá, uau. Não. E eles viram que não era o poder de Deus, onde eles alcançaram as 3.000 almas depois. Isso é mais uma das características, né, de Jesus, da festa de Pentecostes. Mais uma característica. Ele produz frutos. Eu preguei há 2 semanas atrás, não sei quanto tempo faz, mas nós falávamos do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5. Né? Quando fala do fruto do Espírito, e eu explicava isso, lá está assim, o fruto do Espírito, e fala 5. Alegria, bondade, longanimidade, paz, temperança. Eu falei, mas se são frutos, é o fruto e são vários. Então o português ali está errado. A tradução está errada. Não, a tradução não está errada, porque é o fruto. Todos esses são um fruto da mesma árvore. Porque uma árvore não pode dar 2 tipos de fruto. Certo? Então, laranjeira vai dar a laranja, o limoeiro vai dar o limão e assim por diante. Não tem como os dois dar a mesma coisa, dar 2 frutas. A laranjeira dá limão e dá laranja. Não vai dar. Então, o Senhor, o fruto dessa festa é um só. É alegria, é paz, gozo, longanimidade. Né? No Atos 2,41 diz assim, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um crescimento naquele mesmo dia, 3.000 pessoas. Ali são os frutos. Quando a gente fala de pessoas, a palavra de Deus fala isso, que foram salvos 3.000 pessoas. Só que eu acredito que quando se salva uma pessoa de uma família, ela começa a atingir as outras da família. Quem aqui, né, que a mãe, o pai, o irmão, o amigo, não orou por você e hoje você está aqui? A esposa, né? As esposas a gente tem que dar a glória a Deus, porque tem uns maridos aí que só Jesus na causa, né? Então, essa pessoa alcançou você. Por quê? Porque ela creu. Ela viu a colheita antes da hora. Ela falou, eu estou vendo, Deus vai alcançar, Deus vai salvar. E essa é uma das características do fruto do Senhor. Nessa festa, quando falamos aqui dos milhos, né, da colheita desses milhos, ela não fala somente de, hoje, né, está em alta, aí vão falar, as finanças, eu vou ter muito, glória a Deus, se tiver, aleluia. Mas são as pessoas, é a colheita que está chegando. Vamos olhar aí para trás e falar, essa pandemia, o que foi? Foi uma separação. Por quê? Porque houve o tempo da morte. E quando não se morre a semente, não brota, não tem fruto. Então, as sementes que morreram foram para trazer agora a colheita. Esse entendimento foi muito louco. Eu orava e o Senhor falava assim, sabe por que eu levei muitos desses? Porque foram as sementes. Através de muitos desses, muita gente enxergou tipo assim, eu não valho nada. O que adianta eu ter dinheiro? Comprar respirador? Mesmo com respirador, a turma estava morrendo. Sem respirador, então, morria mais rápido. E não tinha controle. Aí, muitos falavam, não, você que tinha problema pulmonar, então era mais fácil pegar o Covid e morrer. Não, você via pessoa que não tinha nada. E pessoas que tinham alguma comorbidade, não aconteceu nada. Então, não tinha parâmetro, gente. Não tinha como você descrever. O ar está ali,
A enfermeira viu isso de perto. Pessoas que tinham problema, pum, ia. Não tinha também, ia também. Mas para mim, Deus usou isso como semente, que foi um plantio para colher agora a tua família, pessoas que viram essa situação, falaram, gente, eu não tenho, como é que fala? Eu não tenho controle de nada. Quem controla é Deus. Quem controla a minha vida e os frutos é Ele que vai dar. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando se apresentava ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não faça trabalho algum. Esse texto, ele quer nos alertar para a semana que vem. Eu gostaria de hoje você pensar em colheita, pensar em fruto, em pensar aquilo que você tem para agradecer a Deus. O que você tem para entregar para Deus nessa festa? O que você tem para derramar para Deus? O problema é que às vezes a gente recebe, ou a gente acha que não tem nada, igual eu falei, olha para trás, você vai falar, você tem bastante, né? Aí você fala, e agora? O que eu vou trazer para Deus? Só que no meu espírito está assim, a gente não precisa esperar a festa. A festa faz parte para a gente vir se alegrar e estar em comunhão, em alegria. Mas hoje, o Senhor já quer falar no meu, no seu coração. Como eu falei no começo, de você entregar essas dores, trocar o fardo com o Senhor. Falar, Deus, eu quero ter essas características, eu quero ter esse sentimento. Eu quero buscar ao Senhor com todo esse entendimento do que o Senhor fez. Porque lá em João fala, né, que Ele entregou o seu Espírito, Ele entregou a vida dele por mim e por você. E quando Ele morreu, a semente foi plantada, para depois nós termos a colheita, nós fazermos parte da colheita. E a gente não tem controle de nada. Você quer buscar esse verdadeiro Pentecostes? Às vezes a gente se pega a estruturas, igrejas, um pastor falando, alguém te ensinando, não. Mas a grande ênfase dessa festa é você estar no lugar certo, estar disposto a ouvir. Como eu usei de exemplo, falou que, exemplo não, palavra, tinha 500, só 120 se colocaram à disposição para receber. E hoje você está aqui para receber. Sabe, eu até brinquei até com o Torres, assim, aqui eu não leio. Você adivinhou meu nome, o número do meu RG, o número... Não, aqui nós não faz isso. Mas o que a gente entende é que quando a gente está unido, e a gente adora a Deus, em unidade, em serviço, em alegria, a gente recebe os frutos. E hoje você possa entregar esse fruto. Que você hoje possa entender, que você possa derramar tudo aquilo que o Senhor te deu. Sabe quando você fala assim, Deus, tudo que eu recebi foi do Senhor. Toma aqui então agora a minha vida. Toma aqui então agora a minha disposição. Toma agora aqui a minha devoção. Enquanto nós vamos começar a adorar mais uma vez. Quando nós vamos começar a nos entregar por inteiro ao Senhor. Eu queria que você meditasse nesses temas, na unidade, na alegria, nos frutos, em tudo aquilo que o Senhor tem derramado na sua vida. Eu gostaria que você fosse grato. Hoje para mim é um culto de gratidão, de eu entender, né, essas características, né, de tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo aquilo que Ele já fez e está por fazer, eu só tenho a agradecer. E se você tem algo a agradecer a mais e quer fazer isso como uma oferta, os gasofilácios estão aqui para você ofertar. Dízimo, você dá onde você congrega, né, os nossos visitantes. Não traga dízimo aqui, por favor, leve nas suas igrejas. Oferta, você é livre para aquilo que Deus tocar no teu coração. Traga a tua oferta, né, aquilo que o Senhor falou com você. E ore também, para que na festa, a palavra de Deus nos ensina que todos eles